Em 1924, só para citar um pouco de história, não tenho certeza se era 24 ou 27, eu realmente tenho a dúvida, que eu já vi literatura falando de 24, literatura falando de 27, surgiu o filme Metrópolis, do Fritz Lang. E ele retrata a história, né, o filme é bastante complexo, muito contemporâneo, inclusive, mas ele retrata a história em resumo. Um dos personagens principal, uma das personagens principal, é uma androide, né, que assume o papel de uma pessoa real e ela vai se transformando nessa pessoa ao longo do filme. Então já tem o conceito de uma máquina que evolui, né, e que cria consciência e se apaixona. Vai sendo humanizado. E tem outros exemplos, eu acho que ao longo da conversa, que a gente vai citar outros filmes, né, que abordam esse mesmo tema. Tem o IA, mas daqui a pouco a gente vai entrar no... Também, Pinóquio, tem uma série de referências que a gente pode citar aí que serve de base para esse tipo de discussão e que tem a ver com o que o Mário está falando agora. Exato. E aí, pegando esse gancho histórico, né, eu coloquei o filme só para dar uma ideia de como essa ideia é antiga, né? A gente tem lá os anos 40, né, como 45, por exemplo, teve o primeiro conceito de modelo de cérebro, que foi o Macaulay e Pitts, né, que ele desenvolveu... 43, aí ele desenvolveu um modelo de neurônio, que era um modelo... Na verdade, esse modelo não tinha nada a ver com inteligência artificial, mas o modelo era um modelo matemático, porque um era matemático, outro era neurocientista, né? Eles desenvolveram uma forma de explicar uma modelagem matemática do que viria a ser o neurônio, né? Ele nem comentava ali naquele momento a questão de redes. Ele imaginava... É verdade, ele olhava o neurônio como uma unidade de processamento, não ainda em rede. E a coisa mais fantástica desse modelo que ele colocou é que é um modelo extremamente simples, é uma soma. Basicamente uma soma, né? Você tem as entradas, que são os estímulos para o neurônio, que viriam das sinapses, né, cerebrais, ou neuronais, no caso. Você passa por uma soma. Uma soma ponderada. Uma soma ponderada, que você pesa aí com o que você tem de conhecimento, né? O conhecimento gera pesos, a entrada são as sensações, né, o estímulo daquele neurônio, e você compara a saída com uma função de disparo. Se for maior que um certo número, tem um valor na frente, se não tiver, ela é zero. Né? Basicamente isso. Foi só um modelo para explicar. Sim. E como é que isso evoluiu? Assim, acho que foi 10 anos depois. Como é que isso aí evoluiu? Acho que em 56 teve uma conferência importante. Foi o Marco Zero. Foi o Marco Zero, aliás, então, em 1956 teve a convenção... Dartmouth, exato. E ela... Assim que fala, mas enfim. Não sei como é que pronuncia, por isso que eu nem me arrisquei. Enrolar a língua. Os meus neurônios não estão treinados para tudo, né? Mas se fosse um golfinho, falava. Se fosse um golfinho, eu acho que talvez soubesse falar, você tem razão. Bora lá, gente. Mas assim, nessa convenção cunhou-se o termo... Foi nessa convenção que se cunhou o termo inteligência artificial. Que se cunhou o termo inteligência artificial. John McCarthy, do MIT. Exato. E ele também, nessa convenção, surgiu o modelo que a gente chama da primeira rede neural, que era o Perceptron. Ah, perfeito. O Perceptron, ele na verdade... Ainda era uma camada só. Era um neurônio, camada. Só que ele realmente representava um processo de avaliação, de fato. Ele pegou aquele modelo original e criou o estímulo-resposta com uma resposta esperada. Né? A primeira avaliação foi que a gente chama de ou exclusivo, né? Que era avaliar uma função matemática lógica lá. E isso foi um alvoroço na época. Nessa convenção também surgiu o termo aprendizado de máquina. Ela foi cunhada... Machine Learning, que é o famoso Machine Learning também, em 1956. Tinha até uma definição de aprendizado também, eu não vou lembrar agora, mas tinha até uma definição de aprendizado e que aí eles falavam que isso podia ser replicado, então, para um processo automatizado, para uma máquina. Eu não lembro a definição do aprendizado.
É por isso que virou o aprendizado por máquina, machine learning. O aprendizado por máquina. Na verdade, o aprendizado por máquina ele veio do Alan Turing, em 1950, que o Turing ele chegou e propôs uma avaliação que é conhecido como o jogo da imitação, que por sinal que o nome do filme. O filme o jogo da imitação tem nada a ver com a máquina nazista lá que ele identificou. O teste de Turing, né? Também conhecido como teste de Turing. Exatamente. O jogo da imitação era isso. Se uma máquina aprendesse e executasse tarefas que um humano executa, da forma como um humano faria. Então, no caso era, você teria 3 pessoas discutindo, certo? 3 entidades discutindo, 3 interlocutores, como nós aqui, só que os 3 estão ocultos. Certo. E uma dessas entidades seria um computador. Se os outros 2, que são humanos, não identificassem que era uma máquina, então aquela máquina tinha inteligência, porque ela se portou como humano, fazendo uma coisa que um humano faz, da forma como um humano faria. E dando respostas coerentes e da maneira que um humano daria. Exato.